Fala, fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Físio Sem Limites. Aqui é o Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no... Físio Sem Muito Limites. bom. Ah, tem que beber, né? Eu sempre esqueço, cara. Ele falou, vai dar certo. O cara beijo o brinde e não bebeu. Vai ter um episódio que eu vou acertar. Só que tem que ser a regra. A gente brinda e um bebe e o outro fica falando, depois inverte. Tá, justo. Beleza. No próximo eu não vou esquecer. Galera, seguinte, ó. Antes de apresentar aqui o nosso convidado especialíssimo, tem alguns recadinhos pra vocês. 2, na verdade. Primeiro, não sei onde você está assistindo, se é na televisão, se é no celular, se é no carro, seja lá onde for, no computador, assistindo ou ouvindo, tira um print, tira uma foto aí do dispositivo, mostra qual o episódio você está assistindo, se é esse de hoje ou qualquer outro, e marca no Instagram, @FísioSemLimite, nos stories, que nós vamos repostá-los. Outro recadinho também é que aqui na descrição do nosso vídeo, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outra das plataformas que nós estamos disponíveis nos nossos streamings, tem todos os links para os nossos cursos, treinamentos, e-books. O que nós temos lá? Nós temos plataforma de exercício? Plataforma de exercícios. Temos kit de documentos? Documentos importantíssimos que não podem faltar na avaliação, atendimento e para até a rede social? Inclusive questionários, instrumentos de avaliação validados? Que não podem faltar na sua dinâmica de atendimento? E formação em fisioterapia domiciliar avançada? Que não pode faltar para você ser um sucesso e lucrar muito mais na fisioterapia? Tem muito mais. Vai aqui no link, vê aquele que você se interessa. Se tiver alguma dúvida, pode nos chamar no direct lá no Instagram, @Dr. João Mendes ou Ricardo Ambrosio Físio, ou @Físio Sem Limites. A gente tá aqui para poder auxiliar e vocês crescerem cada vez mais na profissão. Mas, professor Ricardo Ambrosio... Ficou muito bom essa. Vamos a gente não ensaiou. Vamos começar a usar essa, foi boa. Foi mais leve, né? Mais leve, gostei. Professor Ricardo Ambrosio, com quem nós estamos aqui? Hoje estamos com o professor, o doutor Rogério Tacani. Bem-vindo, doutor Rogério Tacani, professor. Olha, foi meu professor na faculdade, é meu eterno professor. E tem uma coisa que é muito importante de se falar. Ao longo do processo da minha carreira acadêmica, muitas pessoas falam: professor, eu quero fazer uma pós de dermato. Onde que eu vou? Eu falo, não é onde. Você procura essa pessoa. Porque sempre que eu via o Tacani e as pós-graduações e a maneira que ele mostra a fisioterapia dermatofuncional e envolvia algo que era muito além dos conceitos estéticos. Que não tem problema ser conceito estético, é muito bacana, mas existia muito além. Então eu sempre via ele com pacientes queimados, com pacientes com linfedema, com cicatrizes. Eu ia estudar eletro e tinha artigo da eletro dele falando de cicatrização, usando TENS e uma série de elementos. Eu falava, caraca, isso é muito sério. Então eu sempre vi no Tacani uma seriedade em relação ao dermatofuncional, que é o que a gente precisa na fisioterapia para realmente entender o porquê que o fisioterapeuta tem que dominar essa área e não outras profissões. Cara, que apresentação, hein? Caraca. Bem-vindo. Obrigado, eu já começo agradecendo, né? Depois dessa apresentação, Dr. João, professor Ricardo Ambrosio, que foi meu aluno, mas o aluno supera o professor, o bom aluno, não é? Então, um prazer, uma alegria imensa estar aqui no Físio Sem Limites. Espero que consiga aí oferecer a dinâmica que vocês esperam. Então, professor Rogério, vou chamar de professor, não, foi meu professor. Me chame de Tacani, que é meu nome da guerra. Professor Tacani, professor Tacani. Eu tenho uma dúvida, porque pelo menos na minha vivência com profissionais de fisioterapia dermatofuncional, normalmente são mulheres. E eu estou vendo, acho que o primeiro homem que trabalha na área sendo fisioterapeuta. Eu vejo médicos na área de dermatologia. Mas em dermatofuncional, eu acho que é o primeiro homem que eu vejo. De verdade. Eu fui num congresso umas 3 semanas atrás em Porto Alegre, de dermatofuncional, e só tinha 2 homens e, sei lá, 200 mulheres. Então é o primeiro que eu estou conversando. Da onde veio esse desejo, essa vontade de seguir nessa área? Isso é uma história muito longa. Eu não entrei na fisioterapia pensando em seguir essa área, até mesmo porque não existia. Foi tudo história do acaso, né? Tudo começou por um grande desejo em trabalhar com massagem e com terapia manual. Por isso eu quis estudar fisioterapia. Porque lá, quando adolescente, eu descobri que tinha uma certa habilidade para terapia manual. Na aula de arte marcial, que eu era assistente de professor,
tinha lá molecada com dor de cabeça, alguma coisinha, eu colocava a mão nos pontinhos de Doin, de Shiatsu e melhorava. E aí, aquilo tudo, além de todo um processo de consciência corporal que uma atividade física, um esporte te dá, eu comecei a repensar muito, né? Eu era técnico eletrônico e falei, não, eu tenho que seguir algo que tem mais a ver com isso. Bom, entrei na fisioterapia depois de um tempo e no terceiro ano da faculdade comecei a fazer um estágio externo supervisionado, trabalhando com massagem. Adorava isso, né? Ia super bem nas disciplinas relacionadas a recursos terapêuticos manuais. E aí foi aonde esse estágio? Minha faculdade na época, acho que na sua também, né, Ricardinho? Era integral. Saía às 5 da tarde e aí trabalhava nessa clínica das 5h30 até às 10h30 da noite. E, coincidentemente, foi uma das primeiras clínicas de medicina estética que tinha em São Paulo. E era ali próximo do bairro, né? No Tatuapé, no Jardim Anália Franco. E assim comecei. E comecei a entender e a me inteirar. Estava tudo florescendo, iniciando. Tomei contato com o primeiro livro e único da área. No quarto ano, consegui ser orientado por uma das criadoras da área, que estava tudo muito no começo, doutora Maria Silvia Pires de Campos, de Piracicaba. E então fiz um TCC sobre celulite feminina, mas estudando o uso das ondas ultrassônicas, né? Não era com terapia manual, porque impossível naquela época, ainda hoje é muito difícil, você criar uma metodologia que seja reprodutível com as mãos, né? Então, por isso, das ondas ultrassônicas, estava sendo lançado ultrassom de 3 MHz naquela época, faz tempo, né? E então, assim que foi assim que eu entrei e não saí mais. Minha principal experiência é nessa área. Muito bom. Vamos lá, e você tem uma trajetória de liderança, uma trajetória de movimento em relação ao dermato funcional. Então, vamos abrir com temas que são necessários de posicionamento. A fisioterapia, ela tem abraçado cada vez mais a área de injetáveis, e essa área, ela partiu de alguns elementos. O Botox foi um dos elementos, que era primeiro muito mais paciente neurológico, que eu. E a gente sempre é falado assim, mas o fisioterapeuta não tem habilidade para usar injetáveis. E quando a gente analisa algumas questões de dermato funcional, parece que tem um pouco mais de afinidade. Qual é o seu posicionamento em relação à parte de injetáveis? O que você vê em relação a tudo isso? E como que a dermato funcional enxerga esse processo? Olha, não só apenas eu que enxergo, mas todos os grandes colegas que estiveram envolvidos na Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, que aliás é a associação que abriu frente a todas as legislações que hoje temos na especialidade. É de que é simplesmente um recurso, são recursos terapêuticos a mais disponíveis e importantes para o fisioterapeuta. Por que não? Não é? Agora, entender o seguinte, né, que essas abordagens que utilizamos não é apenas para finalidades estéticas, também existem, né? E agora, existem outras situações, como apresentamos no nosso último Congresso Brasileiro, ano passado, o uso para reduzir cicatriz hipertrófica com a toxina botulínica, né? Assim como também o injetável de triancinolona, que é um corticoide. E por que o fisioterapeuta? Porque até esperar o médico fazer e depois encaminhar para o fisioterapeuta fazer o exercício, o movimento, já perdeu o efeito. Tem que ser na hora, né? Então, essa é uma das grandes batalhas nossas da dermatofuncional, da raiz da dermatofuncional, em que se preocupa em associar o recurso a todo o trabalho do fisioterapeuta. É isso, né? Então, vamos encontrar aí diversos medicamentos ou diversos produtos e técnicas que podem agregar muito. E isso não foi fácil de ser
aprovado e de ser criado. Até porque isso gera e gerará até mais questionamentos em nível jurídico. Então há de ter um respaldo total. E todos os grupos de trabalho que envolveram isso, ligados à Brafidef, ligados ao COFITO, sempre tentaram melhorar muito essas bases jurídicas aí. E é o que temos hoje. E cada vez teremos mais coisas ainda. Quero fazer só mais uma pergunta, aí eu já passo pro João. Fisioterapia dermatofuncional, além da estética. Bom, vamos definir então, porque isso é uma confusão muito grande. E é compreensível que haja isso. Então vamos lá. Fisioterapia dermatofuncional é uma especialidade que neste ano irá completar 15 anos. É uma especialidade que cuida de indivíduos que apresentem distúrbios que direto ou indiretamente afetam o sistema tegumentar. No pensamento de melhorar, em primeiro lugar, a sua funcionalidade e, em segundo lugar, a estética também. Isso, inclusive, está em documento na resolução que disciplina a especialidade do COFITO, que nos conta isso. Então, como que é organizada essa especialidade? Nós que criamos essa especialidade, inclusive, e dividimos ela em 7 áreas. Então, a primeira delas é em cirurgia plástica, em cirurgia bariátrica, em dermatologia, em endocrinologia, em angiologia e linfologia. Temos também na área da estética e da cosmetologia, que tem um grande mercado de trabalho, e um trabalho sério, feito por muitos colegas. E também na área de queimados. Então, apresentei para vocês 7 áreas de atuação. Tem aí, pelo menos, mais de 10 especialistas médicos relacionados direto e indiretamente aí. Então, é uma área muito grande, muito rica e que cresce cada vez mais. Dentro da dermatologia que eu citei, está envolvida também as doenças dermatoneurais. Então, a hanseníase também é de escopo do fisioterapeuta dermatofuncional. Não preciso nem dizer a área de reparo cutâneo, né, de feridas cutâneas. Nós temos aí outros homens que trabalham nessa área e que, inclusive, são altamente premiados, como o Dr. Marcos Vinícius de Melo Pinto, agora recém-nomeado Academia Brasileira de Ciências, a cadeira 45. Quer dizer, nós temos grandes nomes, mas a maioria realmente é de mulheres. Até porque a fisioterapia, como um todo, é composto mais de mulheres também, né? Exato, mas realmente na dermatofuncional, essa maior procura na área da cirurgia plástica, na área da estética, realmente isso é um mundo um pouco mais feminino. E como é que eu cresci nisso tudo? Nem me pergunte, eu não sei. Mas acho que foi pela seriedade, né, por todas as bases que eu tive na minha graduação, na minha formação, e pela seriedade das mestras, né, que você aprende observando o mais velho, né, o seu mestre. E isso me deu muito aprendizado, muito ensinamento, né? Como você disse, né, há 15 anos, vem crescendo cada vez mais. E dá para ver que é muito bem estruturado, tem essas 7 áreas muito bem definidas. Existe algum movimento de internacionalização do modelo brasileiro, já que a gente pensa também que a fisioterapia brasileira é tão rica? Existe, claro. E nós da Brafidef estamos apoiando muito isso. Bom, mas para citar um dos nomes aqui que tem grande responsabilidade em difundir esse modelo da dermatofuncional no mundo, é uma colega chamada doutora Patrícia Frois. Ela é quem realmente começou dando curso e aula na Argentina, no Chile, vários países da América Latina, depois na Europa e agora conquistando muitos países. E todos esses países que têm uma fisioterapia pouco desenvolvida ou bem desenvolvida, estão olhando para isso e entendendo a grandiosidade da coisa.
E muitos querem exatamente ter as 7 áreas de atuação. Nem todos conseguem, devido à sua característica da profissão no país. Mas a gente tem, inclusive, associações científicas oficiais em outros países. E lá na minha gestão na Brafidef, eu consegui criar e fazer tratados de amizade e reconhecimento mútuo entre as associações. Então nós fechamos um acordo com a italiana, com a IFIDER, com a GREDEF da Argentina, com a Soquiderme do Chile, com a MEFID do México. Esse tratado de amizade, inicialmente, ele envolve assim, o teu associado paga o mesmo preço que o meu. Mas muito além disso é o objetivo. É o de ter trocas e ter convivência e realmente uma amizade, né? Criar uma amizade de frequentar a casa de um do outro também, né? Uhum. Pô, por que a gente não pode ir até o Chile fazer um curso lá? Pô, legal, vamos, né? E ao contrário também. E não há nenhum outro modelo pronto disso. O Brasil foi quem criou, né? E esse é um modelo que cada vez está sendo mais buscado e procurado. Tanto é que, vou contar aqui para vocês, algo extraoficial, pode? Deve. Você que sem limites. Sem limites. Vamos divulgar. A ideia nossa é ajudar esses países e organizá-los sob um guarda-chuva chamado de Confederação Mundial de Fisioterapia Dermatofuncional. World Confederation of Dermatofunctional Physiotherapy. O grupo nós já temos logotipo, agora é só criar um pouquinho de algumas regras, né? Então o país que quer ser associado a essa bandeira, quer seguir os moldes, então ele tem que seguir certas regras, né? Inicialmente é algo sem pagamento, sem envolvimento disso, né? O intuito nosso dessa liderança inicial do Brasil é justamente para dar força para esses colegas de outros países que possam se organizar. E como que o pessoal está reagindo a isso? Temos apenas um grupo de WhatsApp, mas que praticamente estão todos os principais cabeças do mundo que trabalham com fisioterapia dermatofuncional ali. Alguns da Europa. Tem vários países, eu nem sei te dizer de cabeça. Além dos clássicos, né, dos vizinhos aqui, da Itália, Espanha, Portugal, né, todos esses. Caraca, e como que o Brasil está em relação à pesquisa científica nisso? Olha, você tem aí muitas áreas diferentes. Então, algumas áreas são mais clássicas, e aí você tem pesquisadores de frente. Agora, ainda é muito baixa a produção, a quantidade de pesquisador, a quantidade de projetos de mestrado e doutorado que envolvem temas muito mais diretos relacionados a isso. Isso ainda a gente está engatinhando. Mas a gente já tem uma produção muito mais satisfatória do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, né? A fisioterapia dermatofuncional dentro das faculdades, pelo menos eu falando da minha, na época pelo menos, era, digamos assim, simples. Era muito também voltado à estética e nada voltado às outras 6 áreas, como você mesmo citou. Qual que é a proposta para a graduação, até para incentivar que exista futuros pesquisadores, futuras pessoas que se especializem cada vez mais? Há alguma coisa para fomentar cada vez mais dentro das faculdades? Olha, nos nossos eventos nós fazemos reuniões e fóruns da especialidade e pensando muito nisso. Então, qual é a ideia nossa? É que todo curso de graduação siga uma diretriz, que é seguir a resolução 394 do COFITO, que disciplina a especialidade e que fala dessas 7 áreas de atuação, né? E a gente vê que, infelizmente, né, muitos cursos acabam colocando docentes que acabam pegando só uma das áreas e seguindo um semestre inteiro massacrando os alunos só com temas que muitos não vão ter interesse.
Eu, particularmente, tenho uma postura individual em relação a isso. Sou professor de dermatofuncional de graduação há mais de 25 anos. E lá na São Camilo, por exemplo, eu organizo o seguinte: o que é que um fisioterapeuta generalista precisa mais aprender comigo da dermatofuncional? Bom, não importa onde ele vai trabalhar, mas o que é legal ele saber? Ele vai se deparar com edemas de vários tipos, né? Os que são tratáveis e os que não são, e os distúrbios cicatriciais, que envolvem toda a cicatrização cutânea e problemas subcutâneos. Então, fibrose deiscências, úlceras cutâneas e demais questões relacionadas. Ele aprendendo bem, saber analisar a importância da pele, sabendo analisar o papel do sistema tegumentar no indivíduo, aí ele vai conseguir associar, inclusive, no esporte, o que ele pode orientar nesse campo, na oncologia, na UTI, na pediatria e etc, etc. Esse é o foco. Depois, quer aprender mais detalhes? Você pode seguir uma pós-graduação. Esse é o meu pensamento, pelo tempo que eu tenho, que é pequeno, mas eu tenho estágio supervisionado também nisso. E que a gente justamente continua focando nesse ponto. Essa é uma proposta. Agora, não sei se é totalmente correto agir assim. Não é? Uma dúvida que eu fico bastante, professor Takani, os fisioterapeutas, ou as fisioterapeutas que trabalham na parte estética, nós temos também a profissão esteta, nós temos os biomédicos, temos os enfermeiros estetas. Aonde está ali a diferença fugiu a palavra, das competências de cada um? Olha, não há um órgão que regule e que diferencie essas competências. Porque fica meio solto e as pessoas não sabem quem poderia ou quem é o melhor a fazer. Sempre tem uma discussão, assim, pelo menos a gente vê muito isso na rede social, né? Pois é. Essa questão, ela é muito fácil de se resolver. Basta você seguir a sua profissão. Qual é a base da sua profissão? Então você vai ter um olhar baseado no que você construiu na sua graduação, não é? O olhar do fisioterapeuta, ele é muito específico. Agora, a colega que vai trabalhar com isso, ou o colega, ele tem que ser fisioterapeuta e se comportar como tal. Se ele for querer tratar uma condição que é frequentemente buscada numa clínica de estética, apenas olhando a condição e não o indivíduo, ele não vai estar sendo fisioterapeuta. Eu vou dar um exemplo prático. E nem julgando, até porque não é minha área de competência, mas é só um questionamento. Eu vejo muitos colegas fisioterapeutas trabalhando com preenchimento labial. Eu não vejo isso como algo fisioterapêutico, ou talvez eu não consiga enxergar. Qual que é esse movimento? Isso pode, não pode? Não, pode, claro. Agora, quando a gente olha para um paciente desse que tem uma queixa dessa, será que essa pessoa fez uma avaliação postural, fez uma avaliação dinâmica da cabeça, do pescoço, a inter-relação disso com o resto do corpo? Ou simplesmente seguiu o pedido da cliente, da paciente? Então você tem vários jeitos de olhar. Você pode fazer o mesmo procedimento, mas ter um olhar muito mais fisioterapêutico. E com isso, você pode instruir o teu cliente, o teu paciente, a outras questões. Eu falei disso, eu até lembrei o outro procedimento. Harmonização facial puramente estético, nem por algum tipo de doença ou disfunção. Acontece muito, por isso que era a minha dúvida. E a questão estética, ela nunca está isolada totalmente. Sempre você tem um pouco de questão funcional. Você pega uma pessoa saudável e vai querer melhorar a estética dela apenas pelo desejo dela, sem se preocupar com a função, né? Isso não é ser fisioterapeuta. Essa é a questão, O pessoal acha que é tipo mágica, né?
Mágica Exato. igual o Harry Potter. Aqui, Ai, meu Deus do meia. céu, você trocou de Mostra a meia, meia. Atual, cara. aqui, ó. É um passe de mágica fazer. Não, sabe o que? Eu trouxe essa meia pensando nisso, cara. Eu fiquei pensando que, habitualmente, as pessoas elas procuram a dermato funcional porque elas acreditam que é isso, cara. É uma mágica totalmente terceirizada a elas, onde o fisioterapeuta vai fazer todo o processo e a pessoa é passiva no tratamento. Como não um é? milagre. Como um passe de mágica, realmente. O quanto... A magia. É da hora essa meia, né? Cara, é bonita, é bonita. Gostei dessa meia é nova. Essa meia é nova. Bom. Como é que tá o odor É nova? aí, João? Não, é novinha. Acabei Cara, de colocar. bom é O que João, eu ele vivo- gosta. Ele gosta. Eu vivo com o nariz Vai, trancado. João. Não, sai fora. E eu preciso sempre acompanho com o meu... Ele então gosta. eu não, quase não sinto cheiro. Já, isso é um vício, né? Tem que testar o que você tem aí algum dia. Isso é uma coisa muito importante. Quando nós falamos da parte dermatofuncional, e você já explicou para nós essas 7 vertentes, que são 7, né? 7 vertentes que a gente tem, essas áreas. O quanto que ao longo do processo nós temos tecnologia envolvida, porque eu acho que é uma das áreas que deve ser talvez a mais tecnológica. Mas o quanto dessas tecnologias e produtos, eles são colocados no mercado antes de um teste eficaz. Porque eu tenho um receio que parece que na área da dermatofuncional, no contexto geral, você tem que usar muitos recursos. Você tem que usar uma série de cremes específicos, uma série de, enfim, aparelhos específicos que vão surgindo, ou você tem ou você pode utilizar. O quanto que isso está evoluindo, o quanto que muitas vezes é um marketing muito forte, mas não tem o efeito. Claro que você não precisa falar nome de marca nenhuma, mas como que está a evolução tecnológica e farmacêutica em relação ao dermatofuncional para o fisioterapeuta? Mas se quiser falar a marca, nós nos eximimos de qualquer responsabilidade. Mas se quiser falar marca, eu tô aqui, eu sou o Dr. João De Mendes. novo, e eu não- cara. De novo. Assistam um vídeo, vocês vão ver que não é não. Não, na realidade, os equipamentos eles vêm numa evolução constante e que chega no Brasil já com estudos prévios. E ao serem regulados pela Anvisa, são comercializados, mesmo que eles não tenham todos os estudos que consideremos nós aqui como algo validado cientificamente que realmente possa ser vendido. A busca por esses tratamentos novos, essas novidades, ela é tão grande nessa área que mal dá tempo do aparelho ser validado, já tem uma grande procura, uma grande busca. E isso parte, não é principalmente da mídia específica, mas da própria busca da clientela. A brasileira e o brasileiro, eles são grandes consumidores de tratamentos estéticos. E sempre precisa haver necessidade de coisas novas sendo lançadas para que tenha giro. É um mundo bem complexo, bem difícil e cada vez aumenta mais. Isso é impressionante. Você vai hoje numa feira de estética, de produtos e técnica, nossa, é gigantesca, sabe? É lotado, é uma coisa de grande procura, né? Não, achei super bacana. E quais são as condições patológicas, as condições de saúde, as doenças que você habitualmente tem maior área de atuação? Bom, eu particularmente atuo muito na área de vascular e de linfologia. Então, os distúrbios linfáticos, principalmente linfedema, as cirurgias vasculares, a insuficiência venosa crônica, o tal lipedema, que é super falado agora, porque ele ganhou uma codificação internacional, agora ele virou um diagnóstico oficial. E também na área de reparo tecidual, envolvendo principalmente cirurgia plástica, estética ou reparadora, né? Que é minha principal experiência. E falando só rapidinho em relação ao linfedema, tem aqui muitas revisões sistemáticas que falam que se utilizar a drenagem linfática sim ou não, se não vai alterar o desfecho. Como que é isso? Realmente existem algumas revisões sistemáticas que se basearam em vários ensaios e que acabaram fechando, né, fazendo seu desfecho ali, concluindo que tanto faz aplicar ou não drenagem linfática nesses pacientes.
A questão dessas revisões temáticas é que elas utilizaram principalmente metodologias que avaliaram melhor a do linfedema, somente as quantitativas. E o linfedema é uma doença, sempre é crônica, né? A partir de 3 meses que recebe esse nome. Agora, com o decorrer dos anos, ele vai se transformando em gordura, oleosidade, em tecido linfático. Ele não é um acúmulo de água apenas, né? Então, é muito diferente. Precisa uniformizar esse tipo de paciente. E a maneira de você avaliar tem as formas qualitativas. O braço, às vezes, é grande. A perna é grande, é gorda. Não dá para você mudar o volume. Então, essas revisões se baseiam muito no estudo do volume, quando, na realidade, você tem vários parâmetros qualitativos. Pergunta para uma paciente que tem uma condição dessa se não fez diferença na vida dela uma terapia manual bem feita, descongestiva, com uma boa técnica de drenagem linfática manual. É claro que não é para 100%. Os casos muito graves realmente não tem quase nenhuma modificação. Então, não há praticamente indicação. Mas os linfedemas moderados e leves tem sim, né? Eu tenho uma pergunta agora, boa pergunta. Tenho uma pergunta fazendo esse contexto. Drenagem linfática. O que é, de fato, e como que deve ser feita a drenagem linfática? Por quê? Porque hoje nós temos talvez uma banalização da drenagem linfática, que você encontra 50 milhões de maneiras de fazer, 300 milhões métodos de técnicas. específicos. Que alguém te ensina em 1 hora, a pacotes. 2 horas, em um vídeo na internet, de várias formas diferentes. Como que está a drenagem linfática? O que é? Onde ela se perdeu? Onde ela se encontra verdadeiramente. Drenagem linfática é um método de terapia manual criado nos anos 30, que sempre teve o foco, o objetivo de reduzir edemas, né? E aí, com a redução dos edemas, você tem redução de medidas. No final dos anos 90, as clínicas de estética que estavam se proliferando em São Paulo, pelo menos, começaram a ter esse contato e falou, olha, é uma técnica que reduz medidas. E assim, porque ela drena o interstício, mas não a gordura, não o tecido adiposo. Mas diminui a sensação de peso, deixa o tecido muito gordura, diferente. cara. Seria tão bom. Olha, se queimasse, eu estaria milionário hoje. Caramba. Mas infelizmente não. Mas as pessoas que recebem têm a falsa impressão de que ela é emagrecedora, porque realmente na hora você desincha e a pessoa fica super confortável. Bom, e aí começam então as deturpações. De repente, anos 98, 99, 2000, todas as clínicas praticamente do bairro já estavam vendendo o tratamento, todo mundo já tinha aprendido. Do dia para a noite, os métodos. E são métodos que se utilizam manobras muito suaves, delicadas, com estratégias, né, iniciando e com direções muito específicas, seguindo a anatomia do sistema linfático. Então não é um método de massagem qualquer. Hoje em dia temos autores que dizem até que não é massagem, é uma técnica de terapia manual. Você tem 2 linhas hoje de pensamento. A que utiliza manobras de deslizamento, que são sempre suaves, mas algumas usam deslizamento e outras usam manobras intermitentes, que tem um T-on, um T-off, sem creme, sem nada, usando tração da pele, e que são também bastante eficazes. E aí você, para poder aplicar uma técnica, você tem que ter formação num curso que tenha de uma das escolas oficiais. Porque senão você vai estar fazendo uma mistureba de coisas, e essa mistureba justamente veio das clínicas de estética, e os clientes querem essa mistureba, porque gostam de pressão, de sentir. E às vezes também é meio associado a coisas orientais, eu percebo também. Daí isso o cliente também fica muito... Você tem de tudo, olha, nas clínicas assim. Então,
a gente estuda há muitos anos isso, dou curso inclusive sobre isso, tenho formação nas 4 escolas mundiais desse tema, numa delas inclusive 4 vezes com a mesma escola, que é a escola belga do professor Albert Leduc, e digo para vocês que cada vez mais tem mais detalhes que a gente vai aprendendo e vai somando. Agora, uma técnica bem aplicada funciona na hora. Isso é o que eu mostro para meus alunos. E basta seguir princípios da anatomia e da fisiologia, né? E é muito interessante. Quando você falou, rapidinho, só, você falou de escolas oficiais, quem que reconhece essas escolas? Não, são os próprios criadores dos métodos. Então você tem a escola Voder, de Emil Voder, foi o primeiro cara que criou isso. Você tem a escola Feld, né, que é um alemão, a escola alemã que vem de uma vertente do Voder e que utilizou muito mais no tratamento de pacientes com linfedema. Você tem a escola Leduc, que foi o primeiro fisioterapeuta desse grupo de pesquisadores, dos primeiros linfologistas do mundo. E você tem a escola do professor Godoy, que é brasileiro, lá de São José do Rio Preto, que tem uma metodologia própria. E você tem o método Angela Marques, a professora Angela Marques, que é a criadora da fisioterapia na oncologia. Sim, e que estudou muito com Feld, né? Então, nós temos aí algumas escolas oficiais que os métodos têm as suas características, mas todos eles têm elementos em comum, os quais caracterizam uma verdadeira drenagem linfática. Importante. Por que o indivíduo saudável, que não tem nenhuma alteração, assim dito como rígido, o indivíduo que está tudo bem, por que ele precisa de uma drenagem linfática? Para se sentir melhor. Temos um artigo publicado agora em 2020, onde tratamos aí um N pequenininho, né, foi acho que 20 mulheres que não tinham queixa, saudáveis. E ao aplicar sessões de drenagem linfática, uma sessão, todas elas relataram um grande bem-estar e a sensação de leveza nas pernas. E por isso um grande interesse e uma grande procura. O que nós fazemos no dia a dia que prejudica o funcionamento da nossa linfa? Olha, não é só da nossa linfa, mas a sobrecarga no retorno venoso e no linfático. Então, por exemplo, as pessoas que já têm insuficiência venosa crônica em algum lugar, de algum grau, né? Pessoas que trabalham numa mesma postura fixa, ou muito sentado ou muito em pé, pessoas sedentárias, pessoas que têm distúrbios hormonais, pessoas que têm previamente uma possível insuficiência linfática, são pessoas que demaciam com mais facilidade e que começam com sintomas, primeiro sensação de peso, fadiga nos membros inferiores, e você tem aí um leque gigantesco de pessoas que sofrem dessas condições e sofrem caladas, porque, então vai num clínico, ele dá um diurético e a pessoa melhora. Mas não melhora a eficiência das bombas que não deixam tanto inchaço. São as bombas impulso aspirativas. São os mecanismos que aumentam a drenagem venosa também. Não. É que eu ouvi uma batida. É que ele estava começando a sair um pouco do microfone, eu só dei um toquinho. Entendi. Professor, tem residência em fisioterapia dermatofuncional no Brasil? Ainda não. Ainda não. Mas essa é uma outra notícia que, ao final de 2022, foi aprovado a matriz de competência oficial do primeiro curso de residência em fisioterapia dermatofuncional. Foi publicada a resolução pelo órgão do MEC, que só cuida de residências na área de saúde, residências médicas e de outras profissões de saúde, do CNRMS. Nessa resolução foi aprovado, então, um curso uniprofissional, uma residência de 3 anos, com mais de 1.008 horas
de carga horária. Quantas horas? Mais de 8.000. 8.000? Ali você vai ter, Uma em 3 residência anos. normal não é 4.000 e alguma coisa? Gente, 3 anos. R1, R2, R3. Rapaz. E o detalhe disso, né? Cada um com conteúdos programáticos cada vez mais complexos, envolvendo um conjunto baseado muito na fisioterapia do Reino Unido, que utiliza injetáveis já há dezenas de anos, que são chamadas de práticas de escopo estendido. Então, no R3 se coloca aí, por exemplo, punção de seromas, outros injetáveis, e tudo isso o residente recebendo o mesmo salário de qualquer outro residente de qualquer curso médico também. Essa é a lei, essa é a matriz que tem. O que a bolsa, falta... você diz a bolsa. É, né? a bolsa. Agora o que falta? A lei já temos. Agora o que falta é o governo liberar a verba. Já tem projeto lá emitido por universidades que querem abrir esse curso. Agora é só o governo aprovar. Né? É 80% prático? Ele é muito mais prático, né? Não sei te dizer em percentual, porcentagem. mas é alto nesse nível aí. Caraca, é puxado. Cara, Puxado. mas é necessário, Sim, né? Vai fazer uma mega obviamente. diferença. É muito diferente você realmente vivenciar a prática da teoria normalmente em pós-graduações, mas... Exatamente. Tanto é que um aluno desse, quando terminar o curso, ele não precisará nem provar, nem fazer a prova de título de especialista, porque ele já vai sair um baita especialista real, né? Minha área é dor crônica e eu faço parte da SBED, né? Associação Brasileira de Estudo para a Dor, que é a minha sociedade em relação a isso. Inclusive lá eu tenho um cargo, enfim, assim por diante. Você falou várias vezes da Abrafidef? Isso, Abrafidef. O quanto é importante um profissional que queira atuar na dermatofuncional, que já atue, estar de fato associada? Eu digo porque, assim, para mim, a SBED, super bacana, a gente tem os comitês ali interno, a gente é multidisciplinar, conversa entre várias pessoas, tem as reuniões, debate artigos, temos os congressos próprios, eu sinto que ela me acolhe e faz com que eu evolua como profissional. Eu acho bem legal. Como que funciona essa sociedade? Não sei qual a sua participação nela atualmente. O que você vê se é importante de fato participar ou não? Tem outras sociedades? Como que funciona? Olha, a Abrafidef pode ser buscada em abrafidef.org.br. É uma associação sem fins lucrativos. É a associação oficial da especialidade que é conveniada ao COFITO. Conseguimos até a renovação ano passado. É uma associação que cuida dos interesses da especialidade. Por que seria interessante ser sócio, associado ali? Porque ali você vai ter contato com eventos e com outras ações pioneiras na área, ou que dão realmente um respaldo oficial, não é? Os nossos congressos, eles são norteados de toda essa diversidade de temas, mas é claro, focando o que a maioria busca mais, né? De temas relacionados à cirurgia plástica, temas polêmicos da área da estética e outros mais, mas sempre com um posicionamento oficial do sistema, o que respeite o nosso código de ética, que respeite o momento do sistema, né? E direito a publicações, direito a ter contato com muitas informações interessantes. Só lembrando o seguinte, que tudo que a gente tem hoje, desde aquela época de poder furar uma pele com uma agulhinha para colocar uma corrente galvânica, trabalho da professora Elaine Guirro, que lá nos anos 90 isso era altamente polêmico, nossa, o fisioterapeuta não pode ser invasivo, né? Até injetar gás carbônico dentro da pele ou do subcutâneo, e agora com vários injetáveis medicamentosos da fase líquida, tudo isso foi trabalho feito de membros da Abrafidef, não só da diretoria, mas de associados, de gente que é boa e de gente que quer a profissão, que ela cresça, que ela se desenvolva.
Então é importante, tendo esse contato, o profissional vai estar mais próximo do que é oficial realmente, né? Então, e a associação precisa de ajuda, precisa de associado. É super barato a anuidade e não vai desfalcar ninguém e vai dar direito aí ao associado de ter descontos em eventos e vários outros benefícios. Uma coisa que acontece hoje, quer dizer, hoje não, há muito tempo já, é a relação do crescimento das redes sociais e com os conteúdos disseminados. E nós vemos, não sei se você observa isso, mas há muitas questões sensacionalistas, chocantes, de antes e depois. Eu sei que hoje, né, o COFITO ele permite, antigamente, até 2021, até meio de 2021, não era permitido fazer esse tipo de divulgação. Hoje seguindo algumas regras. Mas como que você vê a importância dessa divulgação de uma forma mais eficaz dentro das redes sociais e como ela, nem como deve ser feita, mas como ela não deve ser feita, com o que pode ser, o que pode acontecer que pode prejudicar a imagem, talvez, aí da especialização? Tudo que caracterize como sensacionalista e de baixo nível, de baixo escalão, um trabalho de antes e depois prejudica a profissão, prejudica a especialidade. Então nós temos regras para seguir. Agora, isso foi importante permitir a publicação do antes e do depois, porque por muitos anos foi proibido no nosso Código de Ética. Desde sempre, né? Desde sempre. E nesses últimos anos, os outros profissionais que atuam nessa área, que nem tem conselho regional, ou que os conselhos nunca se preocuparam, sempre publicaram. E aí eu já escutei vários alunos de pós-graduação se queixando que estavam perdendo paciente porque não podiam fazer a sua propaganda de maneira correta, séria, para isso. Então, com essa liberação, tendo lá o consentimento do cliente, não mostrando a sua pessoa, né? Enfocando de um jeito sério, não banalizando. Isso são práticas recomendáveis. E existe até na resolução específica todas as recomendações necessárias. A resolução 532 de 2021. Muito bem, COFITO. 532. Então, busque aí no site do COFITO que essa resolução vai ter, então, todas as regras que a gente deve seguir. E assim tem que ser. Protege o profissional, protege a sociedade. Exatamente. É muito importante. E, continuando no meio da internet, como em qualquer área, como em qualquer profissão, há um crescimento de cursos online. Até onde dá para fazer algo online ou deveria ser realmente presencial dentro, já que você precisa de manuseio, etc. Não só na dermatofuncional, mas em muitas áreas da fisioterapia. Em todas, né? Em todas. Você só vai conseguir ter a sua competência quando você tiver uma mínima habilidade. E para você ter uma mínima habilidade sem ser presencial, em métodos e técnicas, isso eu não vejo como, eu não descobri como ainda. Né? Então, eu acho assim, quer vender curso, mas que caracterize bem como curso teórico e prático, aí tem que ser presencial. Né? Todo curso ele pode ter uma carga online, a parte teórica. Agora, a parte prática tem que ser presencial, não tem como. Mas será que é um ponto positivo para, sei lá, às vezes a pessoa não consegue, não tem a residência ainda ou não tem o dinheiro para fazer uma pós-graduação no momento? É uma porta inicial interessante? Olha, eu vejo algumas propagandas de cursos aí que são assustadoras. Então acho que não é tão incentivador assim. Não, são super preocupantes, né? Por exemplo, cursos de métodos que você compra tudo com desconto de 90 por R$10. É um absurdo, sabe? E aí o que vai ensinar nesse tipo de curso? Acho que vai fazer um desserviço, né, ao colega, ao profissional. Como se
Muitas vezes vai pelo certificado, né? É. Só pra falar, eu tenho certificado de horas e entregar na faculdade. Ou não, é um profissional que quer utilizar aquilo como a prova social dele. Ah, pode ser Ele também. bota na parede dele assim, ó, eu sou pode ser. especializado em... Agora, o problema é que chega até as pessoas que estão desinformadas. Não é culpa de quem fez o curso. Se você é um aluno Sim, e fez um curso, claro. não é culpa do aluno. Porque chega pra ele com um marketing muito assertivo, né? Até porque senão ninguém nunca faria mais. Chega um marketing muito forte. E aí ele vê aquilo e ele não entende por que não fazer. E ele vai e faz, né? Assim como, por exemplo, tem um mestrado que eu sei que você consegue fazer online, um mestrado e até um doutorado, só que a validação no Brasil não é tão clara assim. Pô, para validar um mestrado ou doutorado que você fez fora no Brasil, você tem que encontrar um programa de equivalência, defender de novo, que é uma loucura. Mas eles não explicam isso, eles explicam que você pode fazer o mestrado e doutorado online. E às vezes a pessoa fala, caraca, é uma oportunidade para minha vida porque eu quero fazer e eu não consigo parar de trabalhar agora. E aí ela compra. Sim. A culpa não é do aluno. E nesse caso eles não estão vendendo uma coisa errada, eles estão vendendo mestrado e doutorado e ele vai ter. Só que não vai ser validado no Brasil. Ele pode fazer, ninguém está mentindo. Agora, o que não disseram é que ele vai ter, que ele pode ter um certificado sem o registro do MEC. Sem o registro do órgão que reconhece. Olha, Takane, você viajou o mundo inteiro fazendo curso. Não, o mundo inteiro não. Você Europa e um pouquinho. Quantos continentes? América Latina, não. Muito América pouco, do Norte? muito pouco. Oceania? Não. Takane, você viajou vários países fazendo cursos. Sério? Vários países. Alguns. Pô, Takane, para de ser assim, cara. Você viajou, não viajou. Mas foi pouco. Quantos? Eu não considero muito, não. Quantos? Não, o quê? Uns 8 por aí. Pô, agora que as pessoas falam, caralho, 8 países, o cara acha que é pouco. Tem gente que não sai nem do estado. Exatamente, né? Pô, então... exatamente. Cara, quando você viaja aí 8 países, não, agora é sério, você viajou muitos países em busca de conhecimento. Como que você entrega esse conhecimento hoje para a sociedade? Por exemplo, se eu quiser estudar com você, existe essa possibilidade? Não. Como que você faz? Porque às vezes não tem outro acesso para encontrar esses cursos que estão distantes ou para encontrar uma seriedade ao longo do processo. O que você ensina hoje, de fato, assim? Olha, hoje em dia, além dos cursos de graduação da São Camilo, que eu sou professor, além dos cursos de pós-graduação que eu tinha vínculo e que eu tenho parceria, eu tenho a Cursos Takanes, que justamente é uma empresa de educação em saúde, principalmente voltado para a fisioterapia e mais ainda para dermatofuncional. Takanes no plural, o nosso sobrenome, porque é minha irmã, Pascal Takane, e eu. Assim que começamos há 20 Takanes. anos atrás. Legal. E aí, qualquer coisa, procura os irmãos Takanes, que esse é um tema da área deles, né? E assim a gente ficou sendo conhecido. E a minha irmã mora no México, né? Há mais de 10 anos. Inclusive, as 6 primeiras turmas de fisioterapia e oncologia do México foi a Takanes México que criou. E eu, aqui no Brasil, em São Paulo, tenho hoje uma sala de aula maravilhosa, com espaço para prática, onde temos cursos aí relacionados a dermatofuncional. Primeiramente, mais cursos que eu mesmo ministro pessoalmente, que são relacionados mais à terapia manual, voltada à especialidade, né? Então, tais como a gente está falando aqui de drenagem linfática manual, esse é um dos cursos que a gente tem. Se você me permitir, lá no Instagram, Takanes_cursos, a pessoa pode conhecer lá nossos produtos, o nosso estilo, e se quiser manda direct que a gente tenta responder. Pode encontrar pelo seu também, @Rogério Takane. Também pode seguir Galera, o meu. Takane com C, não é com K. Não confundam. Não confundo. Embora eu sempre tenha sido muito amigo do povo oriental, tenho muitos amigos e para mim é uma honra quando acham que eu sou oriental, que eu sou parente de japonês e tal, eu fico super feliz. Não, quando ele Mas falou o meu Takane, eu pensei, é um japonês. Daí quando ele mandou o perfil, eu falei, não é não. Não é, não, é de Daí é com C, porque não é italiano. com K.
E daí lá também tem o link. No seu perfil pessoal tem o link lá direto, né? Tem também. Pode ir lá, o link da bio também te leva lá, curso Tacanes, e enfim. E pelo menos a gente vai tentando oferecer alguma coisa baseada em tudo isso que eu busquei, que eu estudei, que estudo ainda, que aprendo com tantos colegas, né? Inclusive com meu amor, com a Patrícia Guedes, que também me ensina muito. Aparece aí, aproveita, vai, vamos fazer o... Faz o coração aqui, aparece aí aqui, não do meio, abaixa um pouquinho, abaixa aí, faz, olha, faz o coração coreano agora. Agora mudou, Paty, aqui, ó. Agora assim, ó. É o coração coreano, aí, ó. Tava vendo aqui, Crefito 18 mil, o meu é 225, cara. 18 mil? 18 mil. 18 mil. Mas é que, veja, a fisioterapia é uma criança. Ela tem 55 anos apenas. Só que a gente tinha poucos cursos de graduação antigamente. Isso veio nos últimos 20, 30 anos que aumentou o número. Do ano 2000, na verdade. Mais, Pô, né? isso veio nos últimos 20, 30 anos. Caraca, eu ainda me formei em 2008. O boom que a gente teve foi nessa época, 2008, 2009, 2010, que aí virou moda, né, o curso. Nossa, como a gente principalmente sofreu. no começo dos anos 2000, teve uma novela que a moça era paraplégica e tinha um Isso, fisioterapeuta também. auxiliando, e era fisioterapeuta enfermeira. Era uma bagunça, mas assim, ali a fisioterapia ficou muito mais evidente. E foi aparecendo em outros papéis, outras novelas, e também acho que teve alguma nessa época que você falou que também acelerou ainda mais. Essa nossa profissão ela é maravilhosa, né? Eu estava escutando um dos seus programas e estavam falando de diversas terapias diferentes e diferentes pensamentos. É tão rica a nossa profissão que, às vezes, para tratar a mesma queixa, a gente tem formas completamente opostas e que vão atuar. E tem tanta coisa que a gente não sabe explicar. Quando eu toco alguém, eu toco todo um mundo interno de uma pessoa. Então, não é possível que seja só a minha simples, o meu efeito mecânico desse toque que vai resolver. Tem muita coisa por trás. E a gente não sabe ainda dizer, não é? Eu concordo. Isso é total, eu concordo totalmente. Eu acho que a gente vai... Em alguns momentos, a ciência acaba reduzindo muito em um ponto único para ser avaliado, e aí você tira uma conclusão daquilo e parece que obscurece o total. Ao mesmo tempo, se você dessa totalidade não consegue ser avaliada, ou a gente não consegue entender um método adequado para avaliar isso. Então é um processo de criação, mas acreditar na ciência é acreditar que em algum momento a gente vai chegar nesse ponto. E que o que a gente sabe hoje pode mudar e tá tudo certo. A gente vai mudar quando mudarem. Ok. Isso é ótimo. E a gente precisa muito disso mesmo. Mas a gente não pode esquecer e não se tornar radicais, extremistas, né? Mas a gente tem que sempre ser muito crítico, tentar sempre entender todos esses processos. Radicais, extremistas. Eu tenho melhorado ao longo do processo. Eu tenho orgulhoso, orgulhoso. Mas o que eu for, qualquer coisa que eu for de radical ou extremista em dermatofuncional é porque o Tacani foi meu professor. Boa. Então a gente ao longo do processo a culpa dele. Não, mas é real. É porque assim, quando nós aprendemos algo, também a maneira com que você aprende, o universo que você vive, parece que ele é uma realidade única. Sim. E aí, isso é complicado, porque as coisas vão mudando. Mas, assim, o pessoal fala assim, cientista nunca sabe o que faz, porque uma hora pode comer ovo, outra hora não pode comer, outra hora tem que comer 3, outra hora come a clara. Eu vi um vídeo esses dias na internet que falava mal de tudo, do pão, do ovo... Mas a grande questão é que isso é de fato a ciência. Uma hora você descobre que é uma Nesse coisa, caso, outra hora de fato, descobre que é pra vender outra. o método dele, é só isso. O do pão, qual que é? Não sei. O cara fala que não pode comer pão porque faz mal, não pode comer tapioca porque faz mal, não pode comer queijo porque faz mal, porque tudo faz mal. Só que ele tem um método que faz bem. Isso aqui. É claro, né? Sempre vai haver. Invalida Isso, um, saiba mais. Dele, Mas essa questão do ovo, de que uma hora o cientista fala que pode comer ovo, outra hora não pode, ovo é clássico, outra hora pode comer 2, outra hora não pode, é a prova de que a ciência é mutável. Porque você vai descobrindo, vai tendo novas formas de testar, e é isso, cara. Eu falei pra uma paciente, normalmente eu faço ali 5, 6 ovos de manhã. Você vai ter colesterol, vai morrer. Total. Entendeu?
Total. E agora você tem que Difícil. Uma paciente antiga, né? O que eu posso dizer, nesses 30 anos de formado, que completo neste ano, nossa fisioterapia evoluiu muito, né? E do que eu pude acompanhar, posso dizer uma coisa para você. Tivemos aí grandes ascensões, grandes descobertas e muitas mudanças. E a gente está passando muito por essas mudanças. Tanto é que às vezes até entramos em crise existencial, porque a fisioterapia ela está cada vez mais moderna, né? Mas ela continua com aquela essência maravilhosa de sempre. E assim, é maravilhoso. Eu agradeço a Deus e a todos meus pais e todos que me apoiaram a conseguir seguir a carreira, né, a graduação, depois a pós-graduação e ser um profissional que vive a fisioterapia todo o tempo. Caramba! Cara, temos um corte perfeito. Já foi o encerramento. Eu ia falar justamente agora. Olha, nós temos uma câmera dedicada para você deixar seu recado. Mas, cara, foi tão natural. Mas se você quiser deixar mais um, você quer deixar mais algum recado? Foi muito bom esse final. Aí. Não, eu quero agradecer, então, o carinho de vocês, a audácia de vocês, a leveza com que vocês trazem, né, temas às vezes polêmicos, de uma maneira divertida. E o nome desse programa é maravilhoso, porque realmente a fisioterapia é uma profissão e que não há limites. O céu é o limite. Aí. Obrigado. E, cara, muito obrigado por ter vindo, porque o professor tem um compromisso de quinta-feira, regrado, e tipo, é uma das únicas quinta-feiras que não vai ter, e ele se dispôs a vir com a gente aqui. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço e fico honrado de estar aqui. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo episódio.